Você já percebeu que às vezes a melhor resposta não é uma palavra, é o silêncio? A melhor atitude não é discutir, é sumir. Não como quem foge, mas como quem se recusa a se perder no barulho do mundo. Esse vídeo é para você, que está cansado de se doar a quem não te entende, de insistir onde já não há espaço para você. É para você que está à beira do esgotamento emocional, tentando equilibrar tudo, mas esquecendo de si mesmo. Hoje, vamos falar sobre um dos princípios mais poderosos do estoicismo, a arte de desaparecer em silêncio, não por fraqueza, mas por sabedoria. Você precisa entender que muitas vezes o silêncio é um grito de força. É o momento em que você decide que não vai mais mendigar atenção, justificar escolhas ou implorar por respeito. Como ensinava Epicteto, não é o que acontece com você que te destrói, mas como você reage. E às vezes a melhor reação é nenhuma. A ausência de resposta é a presença da sua própria dignidade. Sumir em silêncio é um ato de amor próprio. É saber a hora exata de sair de conversas que não edificam, de ambientes que drenam sua energia, de relações que só te colocam para baixo. Não se trata de desprezar ninguém, trata-se de se preservar. O estoico entende que nem tudo precisa ser debatido, nem todo conflito precisa de réplica e nem toda ferida precisa de plateia. Às vezes, tudo o que você precisa é se retirar e reconstruir no seu tempo. A sociedade te ensina a aparecer, a gritar por reconhecimento, a competir por atenção. Mas o verdadeiro fortalecimento acontece no silêncio. Quando você se afasta, quando se cala, quando ninguém está olhando, é ali que você se encontra. O silêncio é fértil. Ele é como o intervalo entre as notas de uma melodia. Sem ele, o som vira ruído. Os estoicos acreditavam na autonomia da alma, em saber que o verdadeiro valor não está no que dizem sobre você, mas no que você é quando está sozinho. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a alma permanece invencível se não se entrega a nada externo. E quando você some em silêncio, você está resgatando essa invencibilidade. Desaparecer sem explicação não é egoísmo. É autoobservação. É quando você para de tentar consertar o inquebrável, de convencer quem não quer te ouvir, de lutar guerras que não são suas. É quando você percebe que a paz é mais valiosa que qualquer aprovação. Porque há pessoas que não te merecem por perto. Há lugares que não combinam mais com quem você está se tornando. E há batalhas que não precisam de você como soldado. Nesse processo, você começa a perceber que o silêncio te cura. Quando você para de responder, para de justificar, para de se envolver em discussões estéreis, sua mente começa a respirar. Você percebe o quanto de sua energia era desperdiçada tentando convencer o outro. E esquece que a única alma que você pode verdadeiramente transformar é a sua. Sumir em silêncio é uma forma de reinício. Você se afasta do mundo não para fugir dele, mas para voltar melhor, mais forte, mais calmo, mais você. E nessa jornada solitária, você aprende a se bastar. Aprende que solidão não é ausência de gente, é presença de si. Você vai perceber que o silêncio incomoda, não a você, mas aos outros. Porque as pessoas não estão acostumadas com a ausência da sua explicação. Elas esperam que você se explique, se humilhe, se defenda. Mas o estoico não precisa disso. Ele apenas age. Ele não precisa provar nada para ninguém. O estoico sabe. O tempo revela, o silêncio protege e a sabedoria cala. Muitos vão perguntar onde você está. E você não vai precisar responder. Porque quem sente a sua ausência já sabe o que perdeu, e quem não sente nunca te valorizou de verdade. Sumir em silêncio é confiar que você não precisa se afirmar para existir, você só precisa ser. Nesse novo espaço que você cria ao se afastar, você vai aprender a cultivar o que realmente importa: paz interior.
propósito, direção. E aí sim, quando estiver pronto, você poderá voltar. Não como quem precisa provar algo, mas como quem carrega a serenidade de quem se encontrou. Você não precisa anunciar sua dor para ser respeitado, nem precisa fazer escândalo para ser notado. O verdadeiro poder é quieto, a força mais impactante é silenciosa, e o crescimento mais profundo é invisível. Sumir em silêncio também é um teste. Um teste para saber o que permanece quando você deixa de insistir. Quando você para de mandar mensagem, para de correr atrás, para de se doar além do necessário. É nesse silêncio que você descobre quem realmente se importa, quem respeita sua ausência e quem só se aproveitava da sua presença constante. É curioso como a ausência fala, como o silêncio grita verdades que as palavras não conseguem expressar. Às vezes, o maior barulho que você pode fazer é não dizer absolutamente nada. O silêncio constrange. Ele revela o quanto as relações eram sustentadas apenas pela sua insistência. Quando você some, percebe o que era amor e o que era comodismo, o que era parceria e o que era dependência unilateral. E nesse sumiço, você se reconecta com algo essencial: a sua paz. Você redescobre o prazer de estar só, de não precisar se explicar, de acordar e não carregar o peso de expectativas alheias. Você começa a gostar do seu próprio silêncio. Ele vira um abrigo, um templo interno onde não há julgamento, não há cobrança, não há ruído. Apenas você e o necessário. Epicteto dizia que as pessoas não se perturbam com as coisas, mas com a visão que têm das coisas. Quando você some em silêncio, você começa a mudar a visão que tinha sobre tudo. Aquilo que antes parecia insuportável, agora parece pequeno. Aquilo que te tirava o sono, hoje te dá sono, porque você entendeu. O seu foco estava no lugar errado, a sua energia estava sendo mal administrada. E sumir foi o único jeito de recuperar o controle do seu próprio eixo. O silêncio tem uma beleza sutil. Ele não é vazio. Ele é cheio de significado. Ele é onde você cura as feridas que o mundo não respeitou. Onde você fecha as portas que nunca deveriam ter sido abertas. Onde você aprende a dizer não sem precisar falar. A ausência também é um posicionamento. É um grito elegante de alguém que se cansou de ser interrompido no meio do próprio valor. Sabe aquele momento em que tudo dentro de você grita por descanso? Quando a mente está sobrecarregada, o coração ferido e o corpo exausto? Sumir em silêncio é respeitar esse grito. É entender que não dá para viver tentando ser tudo para todos e esquecendo de ser algo para si mesmo. Você precisa se priorizar. E não há maneira mais silenciosa e poderosa de fazer isso do que simplesmente ir embora. Não precisa de despedida. Não precisa de explicação longa. Quem merece vai entender. Quem ama vai sentir. Quem respeita vai esperar. E quem não, vai seguir como se nada tivesse acontecido. E tudo bem, porque a sua saída não é um pedido de atenção, é um gesto de sabedoria. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como o ofensor e sumir em silêncio. É exatamente isso. É não devolver agressão com agressão, desrespeito com ofensa, ingratidão com drama. É apenas sair de cena com elegância, sem escândalo, sem revanche, apenas com a dignidade de quem sabe que não precisa mais provar nada. E nesse período de ausência, você começa a florescer, longe de olhares críticos, longe de cobranças, longe de expectativas sufocantes. O mundo silencia e dentro de você surge uma nova voz, a sua. Uma voz que antes era abafada pelas opiniões alheias, agora encontra liberdade. Você aprende a ouvir a si mesmo. Aprende a perceber os sinais do seu corpo, da sua alma. Aprende que, na maioria das vezes, não é o outro que nos machuca,
Somos nós que insistimos demais em permanecer onde já não há reciprocidade. Quando você some em silêncio, você começa a colocar as coisas no devido lugar. Começa a perceber quem te procura só quando precisa, quem só te elogia quando tem algo a ganhar, quem te chama de amigo, mas não age como tal. E você começa, pouco a pouco, a fechar essas portas, não com raiva, mas com maturidade, com amor próprio. O silêncio é uma escola. Ele te ensina paciência, disciplina, resiliência. Te ensina que nem todo desconforto precisa ser resolvido agora. Que algumas feridas precisam de tempo, não de justificativas. Que algumas dores não são curadas com palavras, mas com distância. O silêncio é o lugar onde você aprende a ser forte, de verdade. E não se engane, vão te julgar, vão dizer que você mudou, que está frio, que se afastou sem motivo. Mas você sabe que motivo nunca faltou. Faltava coragem. E agora você tem. Coragem para se colocar em primeiro lugar. Coragem para não aceitar mais migalhas emocionais. Coragem para escolher a sua paz, mesmo que isso signifique abrir mão de algumas presenças. Sumir em silêncio é um grito de libertação. É quando você para de tentar ser compreendido e começa a simplesmente ser. E quando você volta, se quiser voltar, não será mais o mesmo. Terá aprendido a se ouvir. Terá redescoberto o valor da sua presença. Terá percebido que a sua companhia é suficiente. E isso é liberdade. Muitos acreditam que sumir é desistência. Mas o que poucos entendem é que, às vezes, sumir é sobrevivência. É um pedido de socorro feito no mais absoluto silêncio. É o corpo gritando por um tempo, a mente exigindo espaço e a alma pedindo para respirar. Sumir é um recomeço sem anúncio. Uma pausa necessária antes do colapso. Uma forma de se encontrar quando o mundo lá fora já não faz mais sentido. E você não deve se sentir culpado por isso. Não deve pedir desculpas por se escolher. Há um limite para o quanto podemos aguentar, tentando agradar, tentando manter vínculos que não nos fazem bem, tentando sustentar uma imagem que já não condiz com o que carregamos por dentro. Chega uma hora que, se você não se afastar, acaba se perdendo de si mesmo. Por isso, sumir em silêncio é também um ato de coragem. É claro que vão surgir dúvidas. Será que vão sentir minha falta? Será que vão entender? Será que vão me esquecer? Mas a verdade é que quem importa permanece. Quem tem laço de alma não precisa de presença constante para lembrar do valor que você tem. E quem não entende o seu silêncio dificilmente compreenderia o seu grito. Quando você some, você começa a notar padrões. Começa a enxergar com mais clareza os ambientes que sugavam sua energia, os relacionamentos que viviam de aparência, as conversas que só serviam para alimentar inseguranças. E sem dizer uma palavra, você começa a cortar esses laços, não por vingança, mas por amor próprio. E aos poucos, a sua ausência começa a fazer mais sentido do que toda a presença que você insistiu em oferecer. As pessoas começam a perceber que não era só sobre estar lá, era sobre se doar, escutar, sustentar, somar. E quando você para, elas sentem. Talvez tarde demais, mas sentem. Sumir em silêncio é confiar no tempo. É deixar que a ausência fale por si. É permitir que o mundo perceba a diferença que você faz, sem você precisar esfregar isso na cara de ninguém. O silêncio tem esse poder de se impor sem agressividade, de marcar sem precisar gritar. Ele é presença mesmo na ausência. E durante esse tempo em que você some, coisas incríveis acontecem. Você começa a se curar, começa a ter tempo para cuidar do que realmente importa. Começa a lembrar de quem você era antes de se perder, tentando ser o que esperavam. Você resgata sua essência, aprende a gostar do seu próprio ritmo e percebe que a solitude não é solidão, é reencontro.
não há nada mais poderoso do que um ser humano que aprendeu a ficar bem sozinho, que não depende da validação externa para se sentir completo, que sabe que às vezes o melhor a se fazer é não fazer nada. É simplesmente calar, se afastar e esperar. Não com raiva, mas com sabedoria. A vida tem ritmos. E em alguns momentos, o melhor que você pode fazer é sair de cena. Não porque você perdeu, mas porque você entendeu que continuar insistindo seria se perder ainda mais. Sumir é um gesto de respeito com a sua própria história. Uma forma de dizer, eu me escolho. E quando você retorna e se retornar, volta diferente. Mais centrado, mais firme, mais leve. E com um filtro natural, muita coisa ficou para trás. Muitas conexões se romperam sozinhas. E tudo bem. Você aprende que o que é verdadeiro resiste ao tempo, ao silêncio, à ausência. O que não era, não volta. E isso é livramento. Marco Aurélio, com sua sabedoria atemporal, escreveu: fique longe de discussões vãs. É tolice tentar convencer os tolos. E é exatamente isso que você faz ao sumir. Você escolhe não se desgastar mais. Você escolhe a paz ao invés da razão, a leveza ao invés da disputa, o silêncio ao invés do ruído. Suma para se curar, para reorganizar seus pensamentos, para voltar mais forte, se assim quiser, ou para não voltar, se perceber que ali nunca foi o seu lugar. Suma para se reencontrar com sua essência, para escutar seu coração sem interferência, para olhar para dentro e perceber que você sempre teve tudo o que precisava, você mesmo. O silêncio é a casa da alma, e quando você entra nela, percebe que o barulho do mundo era só distração. O essencial mora no silêncio. É ali que nascem as decisões mais sábias, os sentimentos mais sinceros e as transformações mais profundas. Suma sem culpa. Volte se quiser, mas nunca mais volte o mesmo. Suma para entender o que te consome, para reconhecer o que vem drenando sua energia aos poucos, sem que você tenha notado. Muitas vezes estamos tão envolvidos com o mundo exterior, tão presos às cobranças, às expectativas e aos compromissos alheios, que deixamos de ouvir a nossa própria respiração. Deixamos de perceber o quanto estamos sobrecarregados de coisas que nem nos pertencem. A ausência não é um abandono, é um remédio, um alívio, um reencontro com tudo que é seu por direito. A paz, o equilíbrio, a clareza. E quando você se afasta do barulho, das opiniões, das cobranças, algo mágico acontece. Você começa a escutar sua própria voz. Aquela que foi abafada por tanto tempo pela necessidade de agradar, de se encaixar, de estar sempre disponível para todo mundo, menos para si mesmo. E você vai perceber, há pessoas que só se aproximavam porque você estava sempre ali. Elas não se conectavam com quem você é, mas com o que você oferecia. Sua presença era conveniência. Sua escuta era um alívio para os problemas dos outros, mas quem escutava os seus? Por isso, quando você some, elas desaparecem também. Não por maldade, mas por falta de profundidade. E você não precisa correr atrás disso, porque a ausência revela quem estava por você e quem só estava com você. É nesse momento de recolhimento que você se fortalece, que você aprende a se bastar, que você entende que não precisa se explicar tanto, justificar tanto, provar tanto. O mundo cobra uma performance constante, estar sempre bem, sempre ativo, sempre sorridente. Mas a alma tem seus ciclos e respeitá-los é uma das maiores provas de maturidade emocional que você pode dar a si mesmo. Suma quando ninguém respeitar seu cansaço, quando suas dores forem tratadas como exagero, quando sua sensibilidade for ridicularizada, quando sua presença for usada, mas nunca celebrada.
Suma quando perceber que o ambiente não colabora com sua cura, que os vínculos estão mais carregados de obrigação do que de afeto. Suma por instinto. Suma por amor. E entenda, sumir não é desaparecer fisicamente. É sair da linha de fogo. É parar de se expor para quem não tem sensibilidade de te enxergar por inteiro. É se blindar de olhares rasos, de julgamentos apressados, de expectativas sufocantes. Sumir é desligar a urgência que o mundo impõe e, por um instante, apenas respirar. Não será fácil no início. A abstinência do barulho machuca. A falta de notificações parece um silêncio ensurdecedor. Mas logo você se acostuma. E no lugar do caos, nasce algo novo, tranquilidade. Você aprende a viver com menos estímulos e mais presença, menos exposição e mais essência, menos cobranças e mais verdade. E por fim, você entende, nunca precisou de tanto para se sentir inteiro. Bastava silêncio, espaço e tempo. Bastava se colocar como prioridade. Bastava aprender que sumir não é fraqueza, é autoconhecimento. Aqueles que não compreendem seus silêncios jamais entenderão o valor do seu retorno. Então, não se preocupe com as ausências que sua ausência causará. Elas são reveladoras. E talvez o maior presente do silêncio seja esse. Ele te mostra o que realmente importa. Você não precisa de plateia para evoluir. Não precisa anunciar sua cura, sua mudança, sua reconstrução, porque o verdadeiro crescimento acontece no secreto, no íntimo, longe dos olhos que não compreendem, longe das vozes que não te escutam de verdade. O mundo vai continuar girando, as pessoas continuarão falando, exigindo, esperando, mas você, em silêncio, vai florescendo no seu tempo. E quando voltar, se decidir voltar, voltará com raízes mais profundas, com uma consciência mais afiada, com uma paz que não se negocia. Nada mais te abala com facilidade, porque o silêncio te ensinou a diferença entre barulho e significado, entre companhia e conexão, entre ser lembrado e ser valorizado. Você passou a se enxergar como nunca antes. E isso muda tudo. Não tenha medo de desapontar os outros ao escolher a si mesmo. Não tenha medo de sumir quando seu coração pedir socorro. Porque o que parece um desaparecimento, na verdade, é um mergulho profundo em direção à sua essência. E só quem já se perdeu demais sabe o quanto é urgente se reencontrar. A vida não espera, mas a alma precisa de pausas. O corpo precisa de descanso. A mente de silêncio e o coração de verdade. Por isso, suma, se proteja, se reconstrua, não para provar nada a ninguém, mas para ser inteiro para si mesmo, porque no fim, o maior compromisso que você pode assumir é com a sua própria paz.